glória a Deus, seja muito bem-vindo a mais um Repartir, onde você tem essas palavras todos os dias, a palavra que o Senhor nos tem dado, nesse mês poderoso, o mês de julho, o mês do ventre decidido a ser justiça, porque sim, porque nós buscamos o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas, todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, esse é um mandamento, é a palavra de afirmação, o que nós devemos buscar. Qual é o nosso parâmetro de busca? É o reino e a justiça. As demais coisas, Deus sabe das nossas necessidades. Ele sabe, a palavra diz que antes que nós abríssemos as nossas bocas, Ele já sabe tudo de que necessitamos. Então, mas tudo isso é efêmero, passageiro. Nada disso tem o seu valor. O que tem o valor, o que nos constitui, o que nos concede a solidez na palavra é o reino e a justiça. Porque o seu reino, o seu parâmetro, sua referência é da justiça. Então você está nesse mês decidido a ser justiça, porque nós decidimos pela melhor parte. Maria decide a melhor parte. Maria decide quando ela encontra a presença, quando a presença se manifesta. Ela decide que ela vai ouvir. Ela decide que ela vai deixar para trás todas as outras coisas que não têm valor. Porque quando ela encontra, ela percebe a presença de Jesus chegando na sua casa. Olha que honra! Jesus chegando na sua casa, a marca de uma intimidade. Quando ele entra, eu conheço a presença, eu entendo a presença e eu paro tudo o que eu estou fazendo para ouvir a palavra, porque é vida. A palavra diz, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então essas palavras que vai nos manter todos os dias de pé na presença de Deus, manifestando também a palavra, porque eu vou entregar o que eu recebo. Recebo palavra, recebo alimento, recebo pão e também nós vamos alimentar. Em uma certa feita Jesus disse para os discípulos, dai-lhes vós de comer. Não tinha pão, a multidão estava faminta ali seguindo Jesus no calor daquele deserto escaldante, daquele cenário quente, estavam ali famintos, homens, crianças. Jesus fala para os discípulos, dai-lhes vós de comer, porque ele já estava transmitindo a palavra. João 17 vai falar que ele transmiti a tua palavra, a palavra que eu recebi, Pai, eu transmiti na oração da unidade, ali em João 17, eu transmiti, eu dei, eu concedi tudo que veio até mim pelo Pai, eu transmiti a palavra transmitida da boca de Deus, estava constituindo os discípulos para que quando Jesus não estivesse mais presente ali, naquele cenário, no corpo, mas estaria no espírito, porque ele fala, eu não vos deixarei órfãos, eu vou, e é necessário que eu vá, para que ele venha, quem? O Espírito Consolador, o Espírito que ensinaria todas as coisas. E a palavra fala que nós temos a unção do Santo, que nos ensinaria todas as coisas, e nos faria lembrar, porque todo o tempo que ele andou com os discípulos, ensinando, pregando ali, os discípulos querendo entender mais e mais, a multidão só queria pão e água, só queria comida, só queria satisfazer o seu próprio ventre, mas os discípulos não, eles se assentavam para ouvir, entender e compreender a palavra, muitas vezes não compreendiam, mas eles recebiam a palavra, porque teriam o tempo certo da maturidade de cada um, para receber aquela palavra e desenvolvê-la. Há uma maturidade estava acontecendo quando Jesus está caminhando e vai desenvolvendo cada um, porque a palavra vai nos desenvolvendo, vai nos amadurecendo, vai nos capacitando e vai nos constituindo. Então todo o tempo que Jesus estava ali, transmitindo a palavra para que os discípulos fossem constituídos, para que quando ele fosse, o Espírito descesse, o Espírito faria lembrar todas as palavras. Então a unção do Santo nos fará lembrar todas as palavras, mas para isso eu preciso o quê? Comer, eu preciso me nutrir, eu preciso me encher, saturar dessa palavra que sai da boca de Deus. E glória a Deus nessa semana, meu Deus, tão poderosa, semana profunda da aliança em Sião, a intensa concordância, meu Deus, como é um desafio a intensa concordância, a concordância, ainda mais a intensa concordância, mas o que nos une é o Espírito que vai dar unidade, é o Espírito que vai dar liga, é o Espírito que vai mesclando-se em nós e nos desenvolvendo para que no Espírito, na convicção do Espírito, na transmissão do Espírito haja uma unidade, uma concordância que é o desejo do Pai, é o desejo do Filho, é o desejo do Espírito, a própria Trindade, a uma unidade de concordância
concordância, Pai, Filho e Espírito, a unidade perfeita, e essa unidade que o Espírito de Deus quer desenvolver em nós. Então estamos nessa semana da aliança, que não é uma aliança. O que é uma aliança? É uma concordância, porque uma concordância de ambas as partes. E desde segunda-feira, aliás, desde domingo, vai lá no YouTube, pegue a palavra desde domingo, comece do início para você entender, para você compreender, para você construir no seu espírito as palavras de Deus, que são espírito e vida, como já mencionei. Então, uma semana da profunda concordância, a intensa concordância. Hoje, quarta-feira, hoje é dia 27, 24/7, 24 poderoso. A marca da marca do dia, 12 horas do dia. 12 horas da noite, da 24, um dia perfeito, um cenário perfeito, porque todas as obras de Deus são perfeitas. A luz e as trevas, porque Ele faz todas as coisas. Eu crio as trevas, eu crio todas as coisas e eu também crio a luz. Então nós temos esse dia 24, esse ciclo tão maravilhoso do mês 7, do mês de julho, o mês da perfeição, o número da perfeição, que aliás tem sido um mês bastante desafiador, mas glória a Deus que os desafios não vêm para que nós venhamos regredir. Os desafios vêm para que nós venhamos enfrentar com espírito de luta. Como foi falado semana passada, esse espírito de luta, esse espírito de guerra, esse espírito que não é espírito de medo, nem de temor, nem de covardia. Porque a palavra vai dizer, eu não vos dei espírito de temor e de medo, nem de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então é o Espírito de Deus que nos faz maduros para todos os enfrentamentos. E também, à medida que eu vou caminhando, eu também vou amadurecendo, enfrentando os desafios diários, amadurecendo e crescendo, até ser dia perfeito, até que todos sejamos um. Onde vai falar a profunda aliança de Samuel e Davi. Semana dessa aliança tão poderosa, essa intensa concordância. O que é? É um consentimento, é um consenso, é algo comum, é concordância, é essa aliança que não tem começo, meio e fim. Você consegue saber o início e o fim da aliança? De uma aliança, pega uma aliança aí se você tiver, consegue ver onde ela começa, onde ela termina? Não, nós não conseguimos ver, porque a aliança do Pai ela é eterna, ela é de eternidade a eternidade. Porque a aliança vem de Jesus, vem de Deus, vem do sangue, a marca do sangue que nos fez unidos a Ele de uma vez por todas. Não teria mais sacrifícios de bode nem de animais, mas o sacrifício de Cristo. Essa eterna aliança, meu Deus, essa aliança profunda, essa aliança eterna, essa aliança em concordância com o Pai, o Filho e o Espírito, todos numa concordância para fazer com que o homem entrasse nessa aliança, recebesse essa aliança, recebesse esse caminho, porque quando eu tenho uma aliança, eu tenho uma preservação. É a aliança que nos preserva, é a aliança que nos cobre, que nos sustenta, que nos mantém de pé pelo sangue de Jesus, porque Ele é fiel, Ele não rompe a aliança. O rompimento da aliança vem do homem, da falibilidade humana, de nós seres humanos. Mas a aliança da parte do Pai, ela é inquebrável, porque a palavra vai dizer que ela é inquebrável, que vai dizer aqui, ó, eis que farei uma aliança, eis que vem dias, diz o Senhor, que farei uma aliança nova com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, os homens que invalidam a aliança. Apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, como essa aliança profunda do Senhor, porém a minha lei, a minha palavra no seu interior, a minha palavra no seu coração, eu vou enxertar essa palavra no seu coração, e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, eles serão meu povo, e nunca mais lembrarei dos seus pecados. Essa palavra está lá em Jeremias 31, depois você lê e medita, porque a parte de que falha, a parte que quebra, a parte que esquece é a parte humana, mas da parte de Deus, jamais essa aliança será desfeita. Então nós temos aqui a palavra dessa aliança profunda de Davi com Samuel, Samuel profeta que foi juiz e também era um sacerdote diante de Deus, que ungiu a Saul, que ungiu a Davi. Tinha na marca de Samuel a marca forte de um profeta, mas que tinha esses ofícios, que estava ali orientando o rei, porque
da vontade de Deus, sempre foi da vontade de Deus essa comunhão, essa concordância, né, entre o homem rei, o homem que dá as regras, o homem que orienta, e o homem sacerdotal, o homem que mostra o caminho, o homem que está sempre fazendo com que nos voltemos aos conselhos de Deus. Então, a marca da aliança entre reis e sacerdotes é um grande mistério. É um mistério que o Senhor deseja que vivamos. Deus deseja que vivamos, é da vontade do Pai, que vivamos essa perfeita unidade, que é o cordão de 3 dobras que não se quebra, porque a terceira dobra é o próprio Cristo. Por isso que tem que haver 2 andando junto, que nem diz lá em Amós. Porventura andarão 2 juntos? Se não tiver acordo, é a unidade. Na marca de 2 testemunhas, na marca de 2, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Porque é o 2, é o significado de uma concordância. E Deus quer gerar em nós a profundidade e a intensidade. Quando eu caminho, quando eu vou conhecendo. Porque Jó fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, não tinha um conhecimento profundo, mas agora, depois de ter andado, depois de ter conhecido, depois de ter experiência, eu ando com ele de contigo andar. É isso que o Espírito quer de nós, esse caminho. À medida que eu vou caminhando, o Espírito vai caminhando e vai abrindo caminho e vai ensinando, e nós vamos conhecendo e vamos entrando aonde? Na intimidade. Porque na intimidade, a palavra fala: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai, que em secreto te recompensará. Não que nós venhamos entrar diante de Deus por uma recompensa, mas para conhecê-lo, a sua vontade, a sua orientação, o seu desejo, os teus desígnios. Porque o homem espiritual, ele deseja, ele tem sede do seu Criador, ele tem sede da sua origem. E essa guerra constante onde Paulo vai falar da carne contra o espírito contra a carne, a alma lutando, querendo abafar o espírito dominando a alma. E é isso que o Senhor deseja que nós venhamos alimentar, para que o espírito venha ter o controle e o domínio. E é isso que a marca do rei e o sacerdote coloca, na marca da orientação, da unidade e do conselho que vem a sabedoria. Porque em Isaías vai falar que o espírito do conselho, o espírito da inteligência, o espírito da orientação, o espírito do Senhor. Isaías 11:2 vai falar desse espírito do conselho. Então, quando nós nos vemos muitas vezes, né, perdidos, muitas vezes confusos com tantas situações embaraçosas que acontecem no nosso dia a dia, porque a palavra diz que o caminhar é cheio de embaraço, o inimigo tentando embaraçar, tentando impedir, tentando interceptar, tentando bloquear, tirando-nos da posição que Deus nos colocou. A palavra fala que no conselho há sabedoria, na multidão do conselho há sabedoria. Então, no conselho do sacerdote, o rei encontrava a sabedoria. No conselho dos sacerdotes tinha orientação de Deus. E Davi, ele tinha esse encargo. Ele tinha esse encargo do rei e do sacerdote, porque ele colocava a estola sacerdotal e ia consultar ao Senhor. Mas também tinha o profeta, tinha a marca de Samuel, tinha a marca de Natã, quando Davi ali cai ali em adultério com Batseba. Quem é que vai adverti-lo senão o profeta Natã? Vai ali trazer aquela palavra de exortação para que Davi voltasse, se arrependesse do que ele tinha feito ali, tinha tramado ali a morte de Urias. Então tem o profeta para fazê-lo voltá-lo a Deus, para fazer voltá-lo entendendo que ele era um pastor, ele foi chamado para ser um pastor, na marca de um pastor. Então mesmo que ele estivesse na couraça de rei, ele tinha que entender que foi chamado lá atrás. Deus fala: olha, você estava atrás das ovelhas, atrás das malhadas, eu te tirei de lá para conduzir o meu povo na retidão e no juízo. E vai trazendo Davi, recobrando o que Deus tinha feito com ele. E Davi se arrepende, começa a jejuar, orar, consagrar, e depois ele volta ao Senhor. Tanto que o Salmo 51 é um salmo onde Davi vai falar: cria em Deus em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, não retires teu espírito de mim, não me retires da sua presença e não me entregue aos meus próprios caminhos, porque dura coisa é o homem quando está nos seus próprios caminhos, o homem quando está na sua própria direção, estribado no seu próprio entendimento é pequeno,
fugaz, miserável, porque eu tenho que andar não no meu entendimento, mas na sabedoria e na revelação de Deus. E os sacerdotes e os profetas estavam ali, que Deus queria aquela unidade para que sempre que o rei desse alguma orientação que não estava de acordo, o sacerdote ia adverti-lo, o sacerdote ia chamá-lo, o sacerdote ia orientá-lo. E assim nós também temos esse sumo sacerdote que é Cristo, e Hebreus vai falar, o sumo sacerdote das nossas almas, aquele que intercede por nós diante do Pai. Quando Deus nos vê, Ele nos vê pelo sangue e através do sangue de Jesus. Ele nos recebe através do sacerdote, do sumo sacerdote eterno Jesus, que está nos intercedendo a Deus pelo Pai. Vemos também na marca de Abraão, sumo sacerdote Melquisedeque, encontra ele no caminho, dá o quê? A marca da aliança, pão e vinho, na marca da aliança, dos mesmos ingredientes que Jesus toma na ceia com os discípulos, que é o momento que ele deseja ardentemente estar com os discípulos, e fala, essa é a nova aliança, esse é o novo testamento, essa nova aliança do meu sangue, que é profunda e intensa, que é a marca do sangue. Somente a marca do sangue tem profundidade e intensidade. Então que o Espírito possa nos guiar nessa intensidade, nessa profundidade, que é o mover do Espírito, que sempre quer nos levar mais e mais fundo, vivendo uma intensidade com Ele. Aí vai continuar dizendo assim, sempre Ele vai levantar um, para que quando um caia porventura, o outro levanta. Ele levanta o outro coexistente, como foi Eli e Samuel, que também andaram juntos, Saul e Davi. Samuel não teve medo de ungir Davi, não teve medo de perder posição, meu Deus, muito pelo contrário, ele unge Saul, ele unge Davi, porque ele tinha a marca do Senhor desde pequeno, criado diante da arca do Senhor ali, sendo instruído também pelo sacerdote Eli, que apesar de chegar num tempo que estava tudo em degradação pelos seus próprios filhos, Ofni e Finéias, Samuel, ele não se envolveu com a degradação do cenário, porque ele nasceu num cenário de degradação, de decadência de um ministério que já estava caindo, a luz já estava se apagando e o sacerdote já estava perdendo a sua visão. Samuel entra nesse cenário de degradação, mas ele é preservado pela mão do próprio Deus a não se contaminar e vai até o fim, ungindo Saul, ungindo Davi. A palavra diz que nenhuma de suas palavras caíram por terra. Então ele não teve medo de ungir Davi e não teve medo também de confrontar Eli, porque o sacerdote ele não deve ter medo de confrontar o homem, porque ele vem da parte de Deus e a palavra que ele fala é a palavra que sai da boca de Deus, que o próprio Deus cumpre, porque Deus ele zela por cumprir a sua palavra. Então ele entrega a palavra, Deus que está falando, e Deus é quem vai cumprir. A palavra que sai da boca de Deus, ela jamais vai tornar vazia, diz lá Isaías. Então não tem medo do confronto, de falar, porque estava indo com a autorização do próprio Deus. Então nós vemos ali que enxergamos a sucessão, sim, na obra do Senhor, que não para nunca, nunca vai parar, mas vai demandar de corações que governem como reis e sirvam como sacerdotes. Eli foi uma figura proeminente na Bíblia, que desempenhou um papel crucial no mentorado de Samuel, como eu estava ali falando. Um dos mais importantes profetas e sacerdotes. Eli ensinou a Samuel como ouvir a voz de Deus, porque Deus estava falando com Samuel, mas ele era um menino, ele não percebia que era Deus, e chama ele por 3 vezes, e ele vai até Eli, e ele entende, em um dado momento ele entende que era Deus que estava falando, e ele fala, vai e volta, se te chamar mais uma vez, você fala, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E ele ensina então Samuel a ouvir a voz de Deus, ele ensina o caminho de Deus, ele orienta no caminho espiritual. Também aconselhou e apoiou Samuel durante a sua jornada profética. Sim, que nós venhamos preservar a aliança do Senhor numa intensa comunhão, numa intensa profundidade pelo Espírito, que vai sempre nos chamar a atenção através dos seus servos, os profetas. A palavra que sai da boca de Deus nunca vai voltar vazia. Então que nós venhamos a crescer em Deus, a crescer ouvindo a palavra, a orientação em unidade, na marca daquele que tem o governo do Senhor. Porque vem o reino de Deus e a sua justiça, o reino da realidade,
o reino do que nós precisamos viver, o reino do que é real, o reino do que vai abrir os nossos olhos, o reino que vai abrir os nossos ouvidos, o reino que é o verdadeiro lugar de onde todos nós fomos gerados, do reino de Deus, do Espírito que veio de Deus, que foi soprado no homem. Deus criou a eternidade, colocou no coração do homem, diz lá em Eclesiastes, porque esse sopro bendito veio de Deus. Por isso que o homem sem Deus, ele tem um eterno vazio, de procura a divindade por todos os lados. O inimigo cega para que procure a divindade, onde nós temos que procurar o que? A paternidade, porque ele é pai, ele é pai. Pai, nosso Pai, que nos fez, que nos gerou da aliança de amor, do próprio Cristo encarnado, que veio, fez toda a trajetória, na mais profunda e intensa aliança, na marca do que é eterno, que nunca vai passar, jamais vai passar. Então que o Espírito de Deus nos dê diligentemente, guardando a aliança. A palavra diz assim, ó: agora, se diligentemente ouvides a minha voz, guardar a minha aliança, então sereis o que? Olha que maravilhosa essa palavra. Propriedade peculiar, particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal. Olha que glória essa palavra. Um reino de sacerdotes e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Está lá em Êxodo. Aí também vai dizer aqui: porque os montes se retirarão, os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Ou seja, na aliança eu tenho paz, na aliança eu tenho provisão, na aliança eu tenho suprimento, na aliança eu tenho satisfação, na aliança eu tenho a realização, e na aliança eu tenho a justiça. Que nesse mês, que é um mês onde nós estamos gerando a justiça, do ventre que decide ser justiça, que todos nós venhamos de fato enxergar, ver com os olhos espirituais, buscar o reino e a justiça, sempre na marca da concordância, da unidade, que é a marca do Espírito. A palavra diz assim: não tratei ninguém segundo os vossos pecados, porque em nós tem o quê? O Espírito da reconciliação. Então que o Espírito de Deus continue falando, movendo o teu espírito cada vez mais e mais, para ouvir a sua voz, andar nos seus caminhos, e Deus faça de nós reinos de sacerdotes. Deus te abençoe. Shalom, shalom, shalom. Espírito Santo, obrigado, Paizinho, obrigado por mais um dia, obrigado, Paizinho, pelas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, tenho que te agradecer, Pai, te agradecer pelo dia de hoje, pelo despertar, pelas nossas alianças, os nossos relacionamentos. Obrigado pelos contatos de hoje, obrigado, Paizinho querido, pelo discernimento, pela direção que o Senhor nos deu hoje, pelo caminho que o Senhor abriu hoje, pelos livramentos, pelas coisas que não vimos, Senhor Deus, e só o Senhor, Pai, pode ver e pode nos livrar. Obrigado pelo discernimento, pela sabedoria. Obrigado por essa sabedoria que pedimos a Ti todos os dias, no nosso despertar, no nosso levantar. Obrigado pela companhia, obrigado pelos relacionamentos, obrigado pelas alianças. Sim, Senhor Deus, sim, essas alianças construídas através da sua vontade, através das decisões que o Senhor nos ajuda a tomar. Espírito Santo amigo, obrigado por ter falado conosco no dia de hoje. Obrigado por cada um que está aqui representando a sua família. Cuida dos maridos, das esposas, dos filhos, dos parentes mais próximos, dos seus relacionamentos. Senhor, dos amados, Senhor, que convivem conosco. Obrigado, Pai. Obrigado por cada ministério aqui representado. Obrigado pelo momento de oração, pela essa concepção do dia. Muito obrigado, Pai. Nos faz a tua lamparina, nos enche com teu azeite, nos enche com tua sabedoria que eu te peço. Nos enche, Senhor Deus, nos enche, Paizinho. Municia o nosso sacerdócio com a Tua palavra, com o Teu discernimento, com a sabedoria que o Senhor nos preenche quando pedimos a Tua sabedoria.
Preenche nosso coração, preenche nosso caminho, nossos passos. Oh, Pai, enche-nos de Ti. Obrigado pelas oportunidades de relacionamento. Obrigado por nos dar visão. Obrigado por nos ajudar com nossos passos. Obrigado por nos ajudar, Senhor. Nos ajudar com as alianças. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Oi, que se cumpra, Senhor Deus, a Tua vontade em nossas vidas. Paizinho, nos ajuda a enxergar. Nos ajuda diante desse mundo confuso, desse mundo cheio de distrações, desse mundo que quer ceifar a Sua presença de nós, esse mundo que quer obstruir a Tua luz, esse mundo cheio de distrações, esse mundo cheio de armadilhas. Senhor, Tu tem nos livrado do laço, Senhor, Tu tem nos livrado da maldição, Senhor, Tu tem nos livrado da doença, Senhor Deus, Tu tem nos livrado do desastre, da bala perdida, do homem criminoso. Oh Pai, Pai, que Tu ajuda a cuidar dos desafios, Pai, Tu ajuda a cuidar desses passos como falo nessa oração, Pai. Obrigado por estar cuidando dos passos de cada um. Senhor, Tu tens semeado em nosso coração, Tu tens semeado, e o que Tu tens semeado, nós queremos distribuir, nós queremos mostrar para esse mundo a necessidade de reconhecer o Pai que nos abriga, o Pai que cuida de nós. Pai, então eu venho te pedir, Pai, por essas lideranças, venho te pedir, Pai, pelas lideranças que cuidam das ruas, das cidades, dos bairros, dos países. Senhor Deus, nos ajuda com esses relacionamentos, com esses contatos. Pai, nos ajuda como sacerdotes a orientar também essas pessoas, a buscar cada vez mais ao lado dessas pessoas o relacionamento contigo, a Tua sabedoria. Como sacerdotes pedimos a Tua sabedoria para orientar esses governantes, orientar as lideranças. Cobre com Teu azeite os nossos líderes também, os que estão responsáveis por esses templos, os que estão responsáveis por essas pessoas que adentram esses lugares, e que seja sempre, que acabe, que elimine o lobo cruel, que elimine aquele que está disfarçado dentre os seus que congregam. Elimina, Pai, elimina, dá sabedoria para esses líderes, para que essa palavra adentre no coração desses, que eles se transformem com a Tua verdade e saiam dessa ilusão da mentira, da destruição, do ódio, da mágoa, da inveja, da depressão. Que caia por terra em nome de Jesus toda maldição, que caia por terra toda ignorância, que caia por terra todo afastamento de Ti, Pai. Abre os olhos, abre a mente dessas pessoas. Ajuda os Teus sacerdotes, municia, Pai. Ajuda com a palavra. Ajuda, Senhor Deus, nessas orações que fazemos para essas pessoas. Que suba, Senhor Deus, que suba essas orações aos Teus ouvidos. Nos ajuda, Pai, a atirar no momento certo. Nos ajuda a manusear a arma, nos ajuda a manusear a arma contra o inimigo, Pai. O inimigo, ele é sutil, ele se esconde através das brechas. Pai, nos ajuda a enxergar, nos ajuda com Tua luz, ilumina o caminho. Tu és a fonte, a verdade e a vida, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Espírito Santo, pela Tua amizade, pela guia, Senhor, pela guia que Tu tem colocado em nossas mãos, pela linha que o Senhor tem nos orientado. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Deus. Cuida, Pai, cuida de nossos familiares, cuida de nossas dispensas. É o que eu te peço e te agradeço nessa noite, nesse dia e nessa tarde, em nome de Jesus, em união com os irmãos. Obrigado. Amém, amém e amém. Os Teus olhos me viram quando
quando em secreto fui criado. Os meus dias contados, escritos em teu livro. Com o sopro divino, puseste vida em mim. Me amaste primeiro com amor maior do mundo, e como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te amo, oh, mais que o ouro, oh, prata, mais que a mim, Senhor, te amo, oh, te amo, muito mais, mais que o ouro, prata, mais que a mim, muito mais que a mim, muito mais. Os teus olhos me viram quando em secreto fui criado. Os meus dias contados, escritos em teu livro. Com o sopro divino, puseste vida em mim. Senhor Jesus, me amaste primeiro com amor maior do mundo, e como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te mais que o ouro, prata, mais que a mim, e nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim.
e de glória eterna me revestiu. Oh, 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 oh. Das vestes de morte me despiu e de glória eterna me revestiu. Vestes de morte me despiu e de glória eterna me revestiu. Ele me revestiu com suas vestes. Com suas vestes, Senhor, não há rei, não há rei. E Ele me atraiu. Ao mover do Espírito, ao mover, Ele me atraiu, me constituiu no mover do Espírito. Realidade que atrai e constitui mais. Oh, realidade que atrai e nos constitui mais. De ti compro ouro, compro vestes brancas. Eu quero colírio pra enxergar o verdadeiro valor. De ti compro ouro, compro vestes brancas. Eu quero colírio pra enxergar o verdadeiro valor, que é o meu Senhor, é o meu Senhor, é o meu Senhor Jesus, meu Senhor, verdadeiro valor, é o meu Senhor. Pois tu formaste o meu interior, pois tu me teceste no seio de minha mãe, por isso graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem, muito bem, muito bem. Minha alma sabe muito bem, muito bem, muito bem. Minha alma sabe muito bem, muito bem, muito bem. E a minha alma sabe muito bem, quem formou